Olá, promessista! Olá, amigo da Escola Bíblica! Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Estou muito feliz por estar hoje aqui apresentando o programa Escola Bíblica Especial. Desejo que esses sejam bons momentos na presença de Deus. Você que está aí na sua casa, onde você estiver. Meu nome é Arildo, eu sou um dos participantes aqui da equipe pastoral da Promessa Cosmópolis e pela graça de Deus atuo também na Agência de Comunicação Promessista, ou Agência de Promessista de Comunicação, a APC. E hoje tenho essa oportunidade, estou muito feliz por isso. Peço a você que você se acomode, que você procure aí o seu cantinho de estudo, que você procure aí o sofá da sala ou a sua cadeira preferida, não importa o lugar, mas que você agora pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e mergulhe, se aprofunde nesse oceano de aprendizado que nós temos para compartilhar hoje. Muito bem, nós voltamos. Amigo da Escola Bíblica, hoje nós vamos estudar sobre a graça barata. É o estudo de número 10 da nossa série de lições bíblicas. E recapitulando um pouquinho aqui, aquilo que nós já estudamos nas semanas anteriores, nós falamos sobre as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro. Nós abordamos os ensinos do apóstolo, inspirados pelo Espírito Santo, falando sobre a defesa da fé. Como é importante defendermos a fé, como é importante nós batalharmos, nós lutarmos em defesa da fé que foi entregue a nós. E no estudo da semana passada, nós começamos a falar, a estudar, a abordar, a aprender sobre a carta de Judas. Quem foi Judas? Quais foram os destinatários da carta e algumas credenciais que os cristãos possuem em Jesus. Hoje, nesta lição, nós, como já disse, vamos estudar sobre a graça barata. O que significa isso, Por que é importante esse tema para a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aí? Para falar sobre esse tema, hoje nós temos aqui como convidado especialíssimo, pastor Eleilton. Pastor Eleilton é teólogo, editor das lições bíblicas e um dos autores das lições bíblicas, da revista Lições Bíblicas. Pastor Eleilton, a paz de Jesus, seja muito bem-vindo. Amém, pastor Arildo, graça e paz. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em mais uma Escola Bíblica Especial. Também me sinto privilegiado de poder participar mais uma vez desse programa, que é um programa que tem abençoado tanto os promessistas, abençoado tanto aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus, que estudam a revista Lições Bíblicas, que seja um tempo abençoado de aprendizado para a glória de Deus. Amém, amém. Pastor Eleilton, esse assunto é um assunto bastante importante, bastante interessante. E o título, pastor, ele é até provocativo, Uhum. A gente percebe que graça barata, é uma certa provocação para os nossos dias. Mas esse termo, ele já não é de hoje, Ele já vem de um teólogo, Uhum. de uma pessoa estudiosa da Bíblia, que viveu durante o nazismo, Isso. Então, a introdução, ela fala, o senhor gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, nos introduzir ao assunto, Uhum. Esse homem que tem um nome bem difícil, pastor? Sim. Eu não sei alemão, então É alemão, é Dietrich Bonhoeffer. Isso, acho que esse é o modo mais usado de se dizer o nome dele, Isso, exatamente. Por favor, pastor, pode nos introduzir ao assunto. Ok. Bom, o Dietrich Bonhoeffer, ele ficou bastante conhecido por conta desse livro que ele publicou, esse livro chamado Discipulado, que é onde ele cunha esse termo, ele cria esse termo graça barata. Pelo menos eu disse crio porque esse termo se popularizou por conta dele, por conta desse livro que ele escreveu. Então ele vivia na época do nazismo, viveu nessa época em que grande parte da teologia da igreja
se subordinou ao nazismo e a graça de Deus estava sendo usada como uma desculpa para se cometer pecado e até para justificar algumas atrocidades do período. Então, Dietrich Bonhoeffer cria esse termo para defender uma doutrina que é uma doutrina bíblica, que a graça de Deus não pode ser usada como uma desculpa para o pecado. E a graça de Deus, ela não pode ser usada como uma justificativa para que a gente cometa pecado. Isso é baratear a graça. Isso é banalizar a graça. E por que isso é muito errado e muito equivocado? Porque a graça de Deus, apesar de ser o favor imerecido de Deus, por meio do qual Ele salva pecadores que não poderiam salvar-se de outra maneira, a não ser dessa maneira, tendo sido salvo por Ele, sem mérito. Apesar de ser o favor imerecido de Deus, essa graça, para nos alcançar, custou a vida do Filho de Deus. Para Deus custou muito caro. Foi pago o preço alto, né, pastor? Exatamente, um preço muito alto para agora a gente usar essa graça como uma desculpa para viver uma vida imoral, uma vida que não agrada a Deus. Então, assim, esse era um problema que o Dietrich Bonhoeffer ele teve que lidar na época dele, no período histórico que ele viveu, mas que, como nós vamos ver na lição de hoje, parece que não é algo tão novo assim. Não, é verdade. A gente tem que lidar com isso hoje. Ele lidou na época dele, mas parece que já vem de tempos, né? É verdade. Que os líderes cristãos precisam lidar com pessoas que têm esse discurso que barateia a graça de Deus e transforma a graça de Deus em libertinagem. É preocupante, pastor, porque parece que há uma dissociação nos nossos dias, e desde como a gente disse, o senhor disse, né, da época de Jesus até agora, uma dissociação do Jesus como Senhor e Salvador, né? Muita gente aceita e recebe Jesus na sua vida como Salvador, então enxerga Jesus como aquela pessoa boa que se entregou por todos ou pelos salvos e, enfim, entregou a sua vida, mas esquece, né, entre aspas, que ele também deixou normas, né? Ele deixou declarada a sua vontade na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente consegue compreender ali com clareza a vontade de Deus, né? E essa vontade muitas vezes é ignorada. Ela só é recebida, aceita, a partir do momento que a pessoa ela entende que Jesus também é seu Senhor. Ela não há como dissociar o Salvador do Senhor. E às vezes muita gente acaba cometendo esse erro, né? Existiam até igrejas que tentaram construir uma doutrina para fazer essa dissociação. Né? Que uma coisa é você receber Jesus como Salvador e a outra coisa é você receber Ele como Senhor. Mas olhando as páginas do Novo Testamento, olhando as páginas da Escritura Sagrada, essa possibilidade não existe. Ou você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ou então você não recebeu Jesus, né? É estranho pensar isso. Jesus, não é parcial, né? Não é parcial. Essa ideia que Jesus me salvou para quê? Ele me salvou e Ele não é meu Senhor? Então, Ele me salvou, mas eu ainda continuo vivendo a vida da minha perspectiva, vivendo as minhas próprias vontades. Então, tem alguma coisa errada. Essa doutrina não é uma doutrina que pode ser defendida à luz do Novo Testamento, né? Muito bem, pastor. Então, avançando aqui para as questões que nós temos na lição, e aí a gente aprofunda um pouco mais para você que está aí na sua casa. Como eu já disse, né? Se você tem possibilidade, irmão, irmã, pegue aí a sua lição, tá? Pegue a sua Bíblia para a gente estudar aqui dentro daquilo que é nos ensinado, dentro da palavra de Deus, bem certinho, para que a gente compreenda e possa também recapitular esse ensino lá na sua igreja no sábado de manhã, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, pastor, pede para que a gente comente, e eu peço que o senhor faça esse comentário sobre o que Judas estava escrevendo, sobre o que Judas estava escrevendo a sua carta. Comente sobre isso. E o que fez mudar de direção? Ele estava escrevendo sobre um assunto, ou iria escrever sobre um assunto, e ele para e... Não,
peraí, eu tenho algo nesse momento mais importante ainda para dizer, né? Que convocação, pastor, ele faz para os cristãos lá da sua época? E a questão pergunta também se isso vale para nós hoje em dia. Legal. Só lembrando da semana passada, primeiro estudo que nós fizemos, nós pontuamos quem é Judas, quem é esse Judas. E a lição nos mostrou que esse Judas é o irmão do Senhor Jesus. Jesus tinha mais de um irmão, além de irmãs também, e que esse Judas que está escrevendo a carta é um dos irmãos de Jesus, e a lição mostrou para a gente que existe uma possibilidade de ele ter sido um missionário itinerante. Porque Paulo cita os irmãos de Jesus que viajavam pelo mundo da época com as suas esposas pregando o evangelho. Então, existe uma possibilidade de Judas ser esse missionário itinerante. Então, ele está escrevendo provavelmente para uma comunidade que ele conhecia, ele não citou para a gente, então a gente não sabe exatamente de onde são esses cristãos, mas é uma comunidade que Judas conhecia. E como missionário itinerante, ele estava escrevendo uma carta para essa comunidade sobre a nossa comum salvação. O propósito original de Judas era esse, ele estava querendo escrever uma carta sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação. Pensa, pastor Arildo, como seria extraordinário a gente ter uma carta na Bíblia detalhando a doutrina da salvação. Pensei nisso, pastor, quando eu estava aqui estudando essa lição. Pensei que perda, né? E, pastor, desculpe me interromper, Sim, eu não quero tranquilo. que o senhor perca o raciocínio, mas assim, isso já se aplica para os nossos dias. Quando pastores, líderes sérios, bíblicos, têm que parar o seu trabalho de evangelização, né, de pregação do evangelho de uma forma mais intensa para dar atenção para esse tipo de situação que ocorre na igreja, que também é importante, que também é fundamental. Se não fosse, Judas não teria mudado ali o assunto que ele iria escrever. Mas quanto que a gente perde, né, muitas vezes, precisando defender a fé, mas enfim, isso faz parte, né? Faz parte, é um chamado que todo cristão tem também, como nós vamos ver aqui no que o próprio Judas nos coloca, né? Mas não deixa de ser uma pena a gente não ter essa carta na Escritura Sagrada sistematizando a doutrina da salvação. A gente encontra algo parecido em Romanos, mas talvez ter uma carta a mais, né? Tantas dúvidas que existem hoje sobre a doutrina da salvação e de repente Judas poderia ter nos respondido nessa carta, mas ele não pôde escrever, porque ele disse que ele sentiu que era necessário escrever sobre outro tema. Então o Espírito o impeliu, e como um líder sensível à voz do Espírito, então ele foi impelido a escrever sobre a batalha pela fé. Então ele faz uma convocação aos cristãos aqui, é o tema do primeiro tópico da lição, né, que é o chamado ao combate. Ele faz uma convocação aos cristãos para uma batalha pela fé. Por quê? Como pastor preocupado com as notícias que provavelmente ele recebeu sobre esses falsos mestres que estavam ali rondando aquela igreja, então ele decide fazer essa convocação na carta para uma batalha pela fé. Então a carta de Judas, o grande propósito da carta de Judas é fazer essa convocação para que a gente batalhe pela fé. A necessidade mais urgente naquele momento ali, conquanto escrever sobre a salvação fosse importante. Sim. Mas a necessidade mais importante naquele momento ali era a necessidade de batalhar pela fé. E a lição fala sobre isso, né? Que o verbo batalhar, que aparece aqui nesse texto, é um verbo que foi tirado do vocabulário esportivo da época e que deu origem à nossa palavra agonizar, né? A palavra grega que aparece no texto de Judas é a palavra que vai dar origem à palavra agonizar, que a gente conhece no português, né? Porque Judas está falando aqui mesmo de uma batalha muito séria, uma batalha que exige da nossa parte, como cristão, esforço, né? Porque batalhar pela fé é algo sério, é algo que não pode ser negligenciado, é algo que não pode ser deixado de lado, com o risco de repente, a igreja se desencaminhar,
se a gente vacilar nessa batalha. Sim. Então, pastor, quer dizer que exige esforço, né? Sim. Exige esforço para o cristão entrar aí e batalhar essa batalha, né? É muito interessante essa ilustração, né, que o autor usa, ou na palavra original, né, que a gente consegue compreender, do atleta, né? A lição fala isso, assim, com especificações, assim, com os nervos ali esticados, né? O corredor, enfim, o esportista ali, ele não está tranquilo, né? Ele está, assim, trabalhando muito. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está aí em casa, né? Como é importante quando a gente percebe a necessidade, porque isso aconteceu com Judas, né? Ele percebeu a necessidade, a igreja está em risco, os irmãos estão em risco, a fé cristã está em risco de se perder, até porque passa a geração, né, pastor? Entra uma geração e sai geração, e os conhecimentos precisam ser revistos. Nada é tão óbvio que não precisa ser repetido. Então, se não for repetido, deixa de ser óbvio. Os fundamentos da fé cristã muitas vezes deixam de ser óbvios justamente porque não são reafirmados. Vendo a necessidade, vendo a urgência, é necessário parar, é necessário combater, e para combater vai exigir esforço. Sim. Vai exigir esforço. Pastor, a segunda questão, ela continua nessa linha aí. Pede para a gente explicar, lá com base em Judas 3, a segunda parte, a expressão "a fé entregue aos santos de uma vez por todas". Qual deve ser a nossa reação diante de líderes com novas e bombásticas revelações sobre Deus? Revela CPF, pastor. Revela placa de carro, pastor. A gente não duvida do que Deus pode fazer. Deus pode fazer o que quiser. Mas a gente desconfia de certas ações, né, de alguns pregadores aí por conta dos frutos que eles dão, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. E alguns frutos nos fazem perceber que muitas vezes atitudes como essa que eu exemplifiquei ou outras não passam de artimanhas, infelizmente, né, para interesses pessoais. Mas eu gostaria que o pastor comentasse, então, o significado dessa expressão, "a fé entregue aos santos de uma vez por todas". É isso aí. É importante entender essa expressão, porque a convocação que Judas faz para essa batalha, que vai exigir esforço da nossa parte, é uma convocação para a gente batalhar especificamente por isso, pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Né? A fé, na minha versão aqui, fala a fé confiada aos santos de uma vez por todas. Né? Então vamos lá, quem são os santos? Os santos somos nós, os santos são os cristãos. Pedro está escrevendo... Nem Pedro, nem Paulo. Judas está escrevendo para os cristãos, né? E escrevendo para esses cristãos, ele fala dessa fé que foi entregue a eles. A fé aqui não é a fé no sentido subjetivo. A fé no sentido subjetivo diz respeito àquela confiança que nós temos em Deus. Então, quando a gente diz que uma pessoa, para se converter, ela tem que ter fé em Jesus, ela precisa crer, confiar em Jesus. Então, não é dessa fé que Judas trata. Sim. É muito claro que Judas está falando aqui da fé no sentido objetivo. Ou seja, é a fé no sentido de doutrina, de dogma, dos postulados da fé cristã. Então, Judas está pensando aqui na pregação apostólica, naquilo que os apóstolos ensinaram. Então, a fé que foi confiada ou que foi entregue aos santos são essas pregações, esses ensinos dos apóstolos que foram registrados. Eles tanto pregaram quanto registraram isso também por meio de suas cartas, que hoje compõem o Novo Testamento. Então, essa fé foi confiada a nós, foi entregue a nós. Nós cristãos recebemos, né, essa herança que é a fé apostólica, que é aquilo que os apóstolos de Jesus sempre ensinaram, e eles receberam do próprio Jesus essa fé. Sim. Então, o desafio que a gente tem, à luz desse chamado de Judas, é para que a gente batalhe por essa fé. Por essa fé. A fé cristã não é uma fé que a cada geração ela recebe inovações, ela recebe modificações. Judas diz que essa fé foi entregue de maneira
definitiva pelos apóstolos. Então, a igreja precisa sim desconfiar toda vez que alguém aparecer com uma nova e bombástica revelação acerca de Deus, com alguma coisa que destoe daquilo que diz o Novo Testamento, daquilo que diz a palavra de Deus. E nós somos chamados, né? Você que está nos assistindo em casa aí, todos nós somos chamados a defender a fé cristã, especialmente no tempo que a gente está vivendo, um tempo de um monte de inovação do mercado gospel, né? Aparecendo gente aí para todo lado, fazendo umas coisas que, gente, não tem nada a ver com aquilo que Jesus e os apóstolos viveram ou ensinaram. Então a gente é chamado para combater isso, né? Para defender a fé cristã dessas inovações, né? Porque ela foi entregue de uma vez por todas. O que a gente precisa saber a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do seu reino, já nos foi revelado em sua palavra, definitivamente. E só para fechar, isso que você falou aí de revelar CPF, revelar isso, revelar aquilo, porque alguém poderia estar perguntando, pastor, mas não tem profecia, então mais? Isso é importante, isso. Lógico que tem profecia, lógico que Deus continua revelando por meio de profecia, mas a profecia não visa trazer nenhuma inovação à Escritura Sagrada. Perfeito. Romanos 12 fala, quem profetize, profetize de acordo com o padrão da fé. Que fé? A fé cristã. Quem profetiza tem que profetizar de acordo com a Bíblia, de acordo com a fé apostólica. Está estabelecido, né, o que já existe com a palavra de Deus e não entrar em contradição. E isso, nenhuma profecia vai contradizer algum princípio bíblico, porque a profecia que vem de Deus, que vem do Espírito, ela sempre está de acordo com a palavra, porque a fé foi entregue de uma vez por todas, não tem nada novo. Então alguém que está dizendo, que está falando em nome de Deus, mas está trazendo conteúdo novo, conteúdo que contraria a Escritura Sagrada, descarta, a gente é chamado para batalhar contra isso. Muito bem, pastor, muito bem. Então, assim, a gente poderia, em termos mais simples, é claro que a segunda parte da nossa lição, ela traz uma aplicação mais prática, né? Mas, então, para a gente entender bem no português, um feijão com arroz, pastor. Feijão com arroz, né? Temperadinho, gostosinho ali, quer dizer, o básico, muito bem feito, é o fundamental, né? É o que é importante. Só para a gente fazer uma ilustração. Porque quando a gente, falando agora das questões espirituais, quer inventar, né? Inventar demais. E às vezes motivado, pastor, por algum interesse próprio, né? Seja de dinheiro, de status, poder, enfim, qualquer tipo de desejo humano que venha se sobressair, muitos acabam torcendo a Bíblia, né? Como diz a Judas mesmo, eles estavam se infiltrando na igreja. Então começa com uma conversinha mole, né? Vai ali, vai tratando com as pessoas, todo mundo gosta, sempre muito simpático, esse tipo de falso mestre, né? Que traz falsas doutrinas. Muito simpático, muito legal, muito querido, mas pode estar inventando coisas que são contrárias à Bíblia. Então esse feijão com arroz, às vezes o pregador, pastor, eu falo com pregadores também aqui, né? Pregadores da palavra. Pode ser que se sintam tentados a inovar. Não no formato, não no método. O método, o formato, a forma de fazer pode variar conforme a época, mas não muda a doutrina, não muda-se a doutrina da palavra de Deus, não muda-se a fé. Os fundamentos da fé não se alteram, mas alguns podem se sentir, assim, tentados, né, pastor? Sim, com certeza. Há uma pluralidade muito grande de igrejas, há pessoas com destaque grande nas mídias sociais e tal. Então, um pregador simples que fazia o feijão com arroz, hoje já está querendo fazer um estrogonofe, já pode estar querendo inventar demais, e é preciso ter um certo cuidado. O senhor concorda com isso, pastor? Sim, com certeza. Você me fez lembrar aqui de uma vez que eu ministrei uma aula de homilética, né? Que é a ciência onde nós estudamos sobre as regras para a elaboração de um sermão e determinada altura, deixa eu pegar para ti aqui. Muito obrigado, pastor. Determinada altura da aula, eu estava falando, né, que pregar diz respeito a explicar e aplicar o texto bíblico. Sim. E é isso que a gente faz. O conteúdo da pregação é o texto da Bíblia. A gente simplesmente tem que ler, fazer exposição, explicar e aplicar. Foi um momento que
a gente estava falando ali para tomar cuidado na hora de ficar fazendo muita alegorização, né? Muita coisa assim que está fora do texto e tal. Aí uma pessoa a certa altura me perguntou, mas peraí, mas então você está querendo dizer que pregar é só isso? Então é só ler e explicar? Eu fiquei pensando, mas o que mais, né? Isso. Seria além disso? A ideia era que fosse muito mais difícil que isso, né? É isso, é ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Essa é a nossa grande tarefa. Mas às vezes eu tenho a impressão que tem muito pregador que já deixou de acreditar na relevância da Bíblia e na eficácia do Evangelho. A gente não tem que inventar a roda. A fé cristã foi entregue de uma vez por todas. A nossa tarefa hoje é só expor, pregar, batalhar por essa fé, e o Espírito Santo é quem vai trabalhar nos corações, para converter, para fortalecer, enfim, para abençoar a vida das pessoas, né? A nossa tarefa é pregar a fé antiga, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não temos que inventar nada. Muito bem, pastor. Muito obrigado. Irmão, feijão com arroz, irmão. Irmã, feijão com arroz. Tá? Às vezes o feijão com arroz pode ter um temperinho a mais, né, pastor? Pode ter um temperinho a mais, ou alguma coisinha diferente na forma de você expressar a palavra de Deus. Porque aí também a gente olha para o público, é uma série de questões, pensando nessa situação de pregação, né? Ou evangelização. Mas muito bem, vamos avançar então para a terceira questão. Diz assim, pastor, comente sobre o contexto da convocação. Comente sobre o contexto da convocação para a batalha pela fé. O que Judas revela sobre os falsos mestres de sua época, pastor? Vamos lá. Eu vou ler aqui o versículo 4. Judas escreveu o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Então, por que Judas convoca os cristãos da sua época para a batalha? Então, essa é o que essa questão tenta trazer para a gente, né? Apresentando qual era o contexto da época de Judas. Então, a resposta que Judas dá nesse texto, no versículo 4, é que falsos mestres se infiltraram no meio da igreja. A ideia aqui é que eles esperaram o tempo certo para agir. Palavra forte, né, pastor? Sim. Infiltraram. Quer dizer, não é daqui, não faz parte, é de outra ordem, outra família, outro grupo, e aí estão ali infiltrados. Né? Infiltrados, exatamente. Mas eles não chegaram de supetão. Supetão já com a doutrina diferente. Não, eles se infiltraram. Eles começaram a congregar com os cristãos, começaram a participar das reuniões, foram ganhando a confiança das pessoas, né? Enfim, e aí quando ganharam a confiança, esperaram o momento certo de agir, de maneira sorrateira, e aí quando ganharam a confiança das pessoas, destilaram o seu veneno. Quando ganharam a confiança, aí apresentaram aquilo para o qual vieram de verdade, né? E aí Judas vai dizer para a gente aqui o que eles estão fazendo. Judas chega a chamá-los de ímpios. Isso aqui é muito sério, porque na cabeça de Judas, e ele vai falar isso depois lá mais para o final da carta também, que esse pessoal não tem o espírito. Ou seja, na cabeça de Judas, esses falsos mestres não eram cristãos. Esses caras estão brincando com a fé. Eles não são convertidos. Embora pareçam, mas eles são lobos mesmo. São lobos com pele de cordeiro. Então, eles parecem cristãos, eles parecem bem intencionados, mas eles são ímpios. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles não têm temor de Deus. E por que a gente sabe disso? A pregação deles. O que eles estão ensinando? Eles estão transformando a graça do nosso Deus em libertinagem. A pregação desses falsos mestres é: nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus perdoa qualquer pecado. Então você pode viver da maneira como você quiser.
vai ficar mais claro quando a gente continuar os nossos estudos em Judas, Sim. nas próximas lições, o tipo de doutrina que está por trás desse argumento deles. Mas a lição já adianta para a gente aqui que é o mesmo argumento que os falsos mestres, que Pedro teve que lidar na segunda carta dele, são os argumentos que estão por trás também da pregação desses falsos mestres que Judas está lidando. Ou seja, são falsos mestres que estão defendendo ideias vinculadas à filosofia grega, é uma espécie de gnosticismo embrionário, e eles ensinam que a matéria é má. Então, já que a matéria é má, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, né? Porque Deus não está nem aí com isso, Deus não se importa com o corpo, Deus se importa com o espírito. Então, as pessoas elas são incentivadas ao pecado, e para ficar com a consciência mais tranquila, a justificativa não, a graça de Deus perdoa isso, você não precisa se preocupar, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela vai vir de maneira tão abundante na nossa vida que você não precisa estar preocupado com que pecado você comete. Então, veja que... Perigoso, né? Perigoso. Eles estão usando a graça de Deus como uma desculpa para pecar. Por isso que Judas diz que eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem, para a gente viver como libertino. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente precisa entender corretamente a doutrina da graça. A doutrina da graça não pode ser usada para isso. Paulo escreveu para Tito que a gente foi salvo pela graça e que a graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões mundanas, nos ensina a viver nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Então, a graça, em vez de ser uma desculpa para o pecado, a graça de Deus, quando nos alcança mesmo, é um incentivo para obediência. A graça de Deus é um incentivo para a obediência. Ela nos liberta do pecado e não para o pecado. Sim. Uma vez salvos pela graça, nós vamos ser desafiados a obedecer a Deus e não viver uma vida imoral longe da vontade de Deus. Sim. Importante, pastor, importante, porque o Espírito Santo faz a obra de libertar o homem, né? Ou a mulher, o homem no sentido de ser humano. Liberta o pecador para a obediência, liberta de seus pecados, tira o peso, né, da condenação eterna, e essa pessoa passa a sentir-se livre e ser de fato livre para obedecer a Deus, né? Mas não é uma permissão para pecar, né? Essa raiz a gente encontra muito hoje em dia, né, pastor? Como já disse, tem a parte mais prática da lição, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do nosso contexto, né? Eu vou dizer assim, eu vejo pelos famosos, pastor. Muitos famosos se convertendo a Jesus, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que isso é maravilhoso quando Deus pega essas pessoas que já têm um vulto midiático, né? São bastante conhecidas, e de fato a gente consegue ver, né? Observar na vida de muitas dessas pessoas uma transformação real. Porém, algumas delas, talvez muitas, elas estão, assim, me parece que envolvidas nesse sistema aqui. Né? Foram engodadas por esse falso ensino. Se convertem, dizem que são cristãs, dizem que são evangélicas. Hoje nós temos no Brasil uma massa evangélica enorme. E isso é maravilhoso no sentido de que Jesus Cristo está sendo pregado e anunciado. Porém, voltando um pouco ao início do que a gente comentou, muitos recebem Jesus como Salvador, mas não aceitam, não o recebem como Senhor. Então, sou evangélico, sou evangélica. E não só com famosos, obviamente, né? Mas a vida não é mudada, não é transformada. É evidente também, por outro lado, que a transformação vem aos poucos, né? A gente não exige que alguém que acabou de se converter mude toda a sua vida, seu comportamento. Ele já passou por uma mudança interna, mas a externa ainda leva um certo tempo, muitas vezes. Mas isso a gente encontra muito no nosso dia a dia, né? Essas várias igrejas e várias pessoas, né? Com certeza. Uma pessoa que acabou de se converter, é óbvio que ela não vai mudar 100% da noite para o dia. Isso. Mas também, ela não mudar nada, o tempo vai passando, ela não mudou nada, é muito estranho pensar nisso, né? Porque ou a gente acredita que a regeneração é uma obra
que transforma a nossa vida, ou então tem alguma coisa errada, porque olhando para a Bíblia Sagrada, a regeneração é uma obra muito poderosa. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, a pessoa que se converteu, ela passou da morte para a vida. É radical a diferença de alguém que está morto e, de repente, passa a viver, de que alguém se tornou uma nova criatura. Como é possível alguém se transformar numa nova criatura e nenhum fruto ser visto na vida dessa pessoa? Então, me desculpe, mas alguma coisa está errada com essa conversão. Porque o que a Bíblia apresenta sobre a regeneração, eu entendo que a regeneração é uma obra poderosa demais. O Espírito passa a viver em nós, né? O Espírito passa a viver em nós. Então, Romanos 6:1, Paulo fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele começa o capítulo 6 assim, então tá bom, então já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar para que a graça aumente mais? Importante questionamento, né? Isso, e aí a resposta é óbvia, não, claro que nós somos livres do domínio do pecado, o pecado era nosso Senhor, agora o nosso Senhor se chama Jesus, então como que eu vou viver ainda debaixo da canga, do chicote do antigo Senhor? Não, meu Senhor é Jesus, eu sou livre para obedecer Jesus agora. Então, glória a Deus. Não dá para fazer essa pregação a respeito da graça de Deus, né? Então, a gente tem que desconfiar mesmo, quem diz que ama Jesus, que é um cristão, mas que relativiza a graça de Deus, né? Em nome do amor, da graça, não quer nem saber da vontade de Deus. A quarta questão vem nessa linha também. Eu pediria que o senhor apenas concluísse, porque a gente até já falou muito sobre isso. Pede para a gente discorra sobre como os falsos mestres estavam negando. Porque agindo dessa forma, e aqui especifica falsos mestres, a gente ainda falou bastante sobre pessoas, né? Pessoas de modo geral, essa especifica, os falsos mestres negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí fala também, pastor, nesse comentário sobre festas, né? Festas, reuniões que eles faziam, que os cristãos faziam, e que esses infiltrados acabavam pervertendo essas festas, né? Ok. O finalzinho do versículo 4, Judas diz que esses falsos mestres negam Jesus como único soberano e Senhor. E aí no 12, ele diz, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Então isso aqui é importante, porque Judas dá uma dica para a gente de uma das ações dos falsos mestres e uma das maneiras de eles negarem Jesus como único soberano e Senhor. Então, no primeiro século, antes de celebrar a ceia do Senhor, você que está nos acompanhando aí já deve ter participado da celebração da ceia do Senhor em algum momento, né? Você sabe como a ceia do Senhor funciona na igreja hoje. Mas no primeiro século, antes da celebração da ceia do Senhor, os cristãos tinham o costume de se reunirem para comerem juntos, para comer mesmo, para compartilhar uma refeição. Como diria no Rio Grande do Sul, uma janta. Uma janta? Uma janta. É uma janta. Jantar, né? A janta. Na minha terra lá no interior, sim, né? De onde eu vim, a gente chamava de ajunta-panela. Sim. Ajunta-panela, né? Cada um trazia ali alguma coisa da sua casa e tal, e eles se reuniam para comer, né? Essa era a chamada festa do amor, ou festa do ágape. Então, primeiro eles participavam desse momento de comunhão, repartiam uma refeição juntos, e aí depois eles iam para a celebração da ceia do Senhor. Então, aí chegava um momento lá que para tudo, né? E aí vamos agora para a celebração da ceia, né? Tem ali a pregação, a reflexão sobre os elementos, enfim, eles participavam da ceia do Senhor. Parece que esses infiltrados, eles estão indo nessas festas do amor da igreja e querendo fazer com que os cristãos transformem essas festas em uma oportunidade para dar vazão aos seus apetites sexuais. Porque essas festas do amor, festa do ágape, eram muito comuns em algumas religiões. Só que as festas do amor das religiões pagãs, a maioria delas tinha realmente orgia sexual, glutonaria, bebedeira. Eles estão querendo transportar essa mesma ideia
para as festas dos cristãos, incentivando os cristãos a isso. Já que vocês estão sob a graça de Deus, então vamos aproveitar essas festas para ceder os nossos apetites, né? Apetite sexual, glutonaria, bebedeira, porque a graça de Deus vai nos perdoar, né? A graça de Deus perdoa todo pecado. Então vamos aproveitar essas ocasiões para a gente ser feliz, né? Porque o que importa é ser feliz, né? O que importa é fazer a nossa vontade. É interessante como são palavras atrativas, né, pastor? São palavras atrativas, porque quem não quer ser feliz? Sim. Quem não quer ficar de bem com a vida boa, aproveitar, né? São palavras atrativas, mas escondem um sério risco, né? Um sério perigo por trás. É exatamente isso. Vamos curtir, né? Vamos curtir, porque Deus quer que você curta. Isso aí não dá nada, isso aí não dá nada. Isso aí, depois ora para Deus e Deus perdoa, né? Deus perdoa. Agora, se você vive intencionalmente desse modo, não se arrepende, vive todos os dias nessa prática, meu Deus, é importante que Deus diz. Isso, tem alguma coisa errada. Já é ímpio. É ímpio, tem alguma coisa errada, né? Uma pessoa que vive de maneira imoral e dissoluta, e usa a graça como desculpa para pecar, não tem temor, então assim, tem alguma coisa errada com a conversão. Ou então a regeneração não é tudo aquilo que a gente acredita. Ou então ela não faz tudo aquilo que a gente acredita que ela faz. Sim. Porque se a regeneração for essa obra tão poderosa, então alguma coisa vai acontecer. E aí Judas diz então que viver dessa maneira é um modo de negar Jesus como soberano e Senhor. Né? Quando eu vivo a vida para satisfazer os meus desejos e não estou nem aí para a vontade de Deus, ou ignoro a vontade de Deus, eu estou dizendo com essa minha atitude que Jesus não é Senhor da minha vida. Estou negando na prática, eu posso até dizer verbalmente, né? Posso até com a boca dizer, não, Ele é meu Senhor, entreguei minha vida a Ele. Mas na prática eu estou negando o que eu afirmo com a boca, que Ele é meu Senhor. Sim. O senhor diria, assim, que então a gente tem... nos tempos atuais, infelizmente, festas, reuniões que na verdade são gospel, mas que, se a gente olhar direitinho, são na verdade pagãs. Pode haver no Brasil reuniões assim? Com certeza. Pode haver e há, né? Infelizmente, hora ou outra a gente acaba ouvindo falar sobre alguns ajuntamentos, né, que são ajuntamentos para satisfazer os desejos da carne. São ajuntamentos que são incentivo à lascívia, que assim, pouco ou nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus, né? E infelizmente utilizam esse rótulo gospel, né? Porque por conta desses modismos do movimento gospel, então você colocou gospel na frente, aí parece que está permitido, né? Sim. Então, é carnaval gospel, é balada gospel, é rave gospel. Então, se tem o gospel na frente, muita gente já entende. Não, tá permitido, tá valendo. Mas peraí, mas se está contrariando princípios bíblicos da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, cuidado, né? Cuidado se não é um ajuntamento para promover os nossos apetites, para satisfazer as nossas vontades, né? Acho que sempre isso é importante a gente questionar. Muito obrigado, pastor. Então, meu irmão, amigo da escola bíblica, olha só, como é importante a gente conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Você está no momento especial que é de estudo da palavra. Isso é fundamental para que você não caia nesse tipo de falso ensino. É muito importante. Como que a gente conhece, pastor Eleilton? Eu não sei, assim, né? Eu não sei, não tenho condições de comprar para minha esposa hoje uma bolsa Louis Vuitton. Não sei nem se é assim que fala, né? Não sei nem se é assim que fala, irmãos. Mas como que a gente conhece a falsa se a gente não conhece a verdadeira, né? A gente precisa conhecer a verdadeira. Como que você vai comprar um copo Stanley, pastor, que é famoso aí, né? Muita gente compra. Como que você vai reconhecer que o copo Stanley que você pagou R$30 no camelô, o preço já dá uma indicação, né, pastor? Mas você paga R$30 num copo, e você olha para o copo, você vai ver, tá aqui a marca, tá escrito aqui, tá aparecendo, pastor, que é original, tá aparecendo. Mas, se você não conhece o original, você tem que ir lá para o YouTube procurar lá
para você saber as características do original. E nas questões espirituais é semelhante. Então, aqui para fazer esse fechamento, né, é importante a gente conhecer o verdadeiro evangelho, Sim, o verdadeiro ensino. Esse fundamento que a gente tratou aqui até agora, fundamento da fé, a fé apostólica, é importante você, amigo da Escola Bíblica, conhecê-lo. Avançando aqui, pastor, para a parte final, para nós encerrarmos, mas eu peço que você fique aí, segura aí até o final, que a gente tem algo importante ainda para tratar. A parte prática das nossas lições, ela traz tópicos que eu vou ler aqui. Combatemos a graça barata quando valorizamos a fé cristã. Se o pastor quiser, fique à vontade para comentar também essa parte. Eu quero aproveitar bastante, pastor Eleilton, aqui, tá bom? Aqui trata sobre essa certeza que nós temos da existência de uma verdade. Então, pastor, rapidamente, se o senhor puder fazer assim uma abordagem sobre esse ponto, e eu vou até, se o senhor me permite, avançar já para o segundo, aí o senhor faz um fechamento geral. Combatemos a graça barata quando vivemos a fé cristã. Então, primeiro, combatemos a fé barata ou a graça barata quando valorizamos a fé, no sentido assim, tem mesmo uma fé certa, uma fé, como o senhor disse, né? Uma fé de maneira objetiva. Tem uma fé certa, uma verdade certa, uma verdade mesmo, verdade, verdadeira. E no outro ponto aqui, como que nós lidamos com isso, né? Basta falar ou precisa mesmo fazer, né? É isso aí. Bom, respondendo também então de maneira objetiva aqui, com certeza nós acreditamos que existe uma verdade, que a fé cristã é a verdade. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o que nós cremos e usamos como base para orientar a nossa vida, a nossa única regra de fé e de conduta, a gente encontra isso na Escritura Sagrada e nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Isso é muito importante para você que está nos acompanhando em casa, muito importante para você que é jovem também, que de repente está nos ouvindo aí, porque nós vivemos numa sociedade plural, num tempo de muitas verdades, onde tem muita gente dizendo que cada um tem a sua verdade. E às vezes a fé cristã, às vezes até de maneira inconsciente, a gente acaba apresentando a fé cristã como mais uma verdade na prateleira de verdades que existe no nosso tempo. A fé cristã não é mais uma verdade entre várias, ela é a verdade de fato. É a verdade por meio da qual a gente usa para enxergar e julgar as outras ditas verdades, né? Porque nós cremos que é a palavra de Deus e a gente seguia pela palavra de Deus. Então é importante valorizar a fé cristã nesse tempo de muitas verdades, né? Cuidado para você não se tornar uma pessoa que relativiza a fé, que acaba dizendo que ela é mais uma. Não, essa é a minha verdade, mas tem a sua, tem a dele. Não, no que diz respeito à fé cristã, a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí não adianta só também ser discurso, né? Se a gente acredita que a fé cristã é a verdade, então essa verdade precisa ser vivida por nós. Não adianta só eu dizer que eu creio na verdade, que a fé cristã é a verdade, mas eu não me guio por ela. As pessoas olham para a minha vida e não conseguem ver o que a Bíblia diz espelhado na minha vida. Então, nós cristãos somos desafiados a viver também a fé, viver essa verdade, porque é uma maneira de nós mostrarmos que Jesus é nosso Senhor, que realmente quem manda é Jesus, quem manda é a verdade da palavra de Deus. Então, esse é o desafio que a gente tem, crer e viver. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Meus irmãos, então, dá trabalho ser crente? Dá trabalho ser cristão? Dá trabalho, pastor. Pode ser pouco difícil para você, quem sabe se você especialmente está começando na fé, está dando seus primeiros passos na fé, você pode se sentir pressionado por várias tentações, você pode se sentir perdido às vezes, ou mesmo você que já tem mais tempo na fé, pode estar sentindo dificuldade. Agora, uma coisa nós temos certeza, pastor Eleilton, o Espírito Santo fortalece aquele que tem um coração sincero diante de Deus, ele fortalece aquele que se arrepende de seus pecados constantemente, e o Espírito Santo está
está com a gente para nos fortalecer, Amém. pastor. Glória a Deus. Nesses momentos é importante a gente lembrar do trabalho que Jesus teve quando esteve sobre essa terra aqui, na dor que ele passou para dar a nós, conceder a nós o perdão pelos nossos pecados. Então, se está difícil, eu te incentivo, meu irmão, amigo da Escola Bíblica, continue mais uma milha, vá mais um pouco à frente, fique firme na fé, firme nos fundamentos apostólicos, não altere a palavra, a doutrina que você recebeu lá atrás, mas mude a forma, mude o conteúdo, pastor, quase cometi heresia. Mude o conteúdo, não. Mude a forma de falar, se for preciso, para alcançar pessoas. Mas o conteúdo não deve ser alterado. Permaneça firme na fé e com o conteúdo bíblico que Deus vai te abençoar. Pastor Eleilton, por gentileza, faça uma oração para nós encerrarmos esse estudo. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, pelos Teus filhos e filhas que dedicaram esse tempo para ouvir um conteúdo baseado nessa carta tão importante do Novo Testamento, que é a carta de Judas. É verdade, uma carta às vezes pouco lida por nós, mas uma carta importante que nos convoca para a batalha pela fé. Meu Deus, que cada filho do Senhor, aqueles que estão nos acompanhando agora, eles sintam essa convocação para essa batalha, eles se sintam convocados para essa batalha, meu Deus, e coloquem a vida deles a serviço dessa batalha, para viver a fé cristã, Senhor. Não somente defender, mas sobretudo viver e mostrar para o mundo que são filhos do Senhor, que têm Jesus como seu Senhor e soberano. É o nosso desafio, é a nossa oração, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eleilton, valeu, meu irmão. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado você que está em casa, obrigado você amigo da Escola Bíblica que ficou até agora, até o finalzinho deste estudo. Que Deus te abençoe. Olha só, no próximo estudo, na próxima semana, o tema será pastores que apacentam a si mesmos. Outro tema bastante importante, bastante interessante. Então, não deixe de compartilhar este vídeo, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da sua igreja e até a próxima.